Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu Rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros, e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. Pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Os nossos antepassados puseram sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Se você me ouvir,
entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que veio a minha salvação. Pois tu respondes às orações, pessoas de toda parte virão te adorar. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a fé está morta. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Porque me salvaste da morte, não deixaste que eu fosse derrotado? Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Estou certo que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente.
pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. As preocupações roubam a felicidade da gente, Mas as palavras amáveis nos alegram. desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, Senhor, e confio na sua palavra. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, Mas serão derrotados os que sem motivos se revoltam contra ti. tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, Pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.